E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho lá daquele texto de Mateus, no capítulo 23, versículo 9, versículo 10, onde nós vemos uma expressão de Jesus ali, quando ele fala que a ninguém chameis de pai. Ninguém chame de pai. E é interessante essa expressão porque muitas pessoas usam esse versículo para dizer, não, a ninguém você pode chamar de mestre, mestre é só Jesus. Não, a ninguém você pode chamar de pai, pai é só Deus. Né? Ele é que é o nosso pastor, e mais ninguém. Ou usar essa expressão para poder criticar quando nós utilizamos da nomenclatura pais da igreja. Que, ao meu ver, não tem problema nenhum, porque pais é apenas uma nomenclatura que nós usamos em respeito aos primeiros cristãos, as três primeiras gerações de mentores da fé da igreja, né? As três primeiras gerações. Assim como é chamado os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Três primeiras gerações, Abraão, Isaque e Jacó, pais. Né? E aí, os pais da igreja, as três primeiras gerações da igreja. É somente isso. Mas por que então que nós vemos essa expressão de proibição de usar essa nomenclatura? Primeiro que você tem que ler o contexto. Nós temos a péssima mania de pegar textos sem ler o contexto e muito menos não ler pelas entrelinhas a cultura que está acontecendo ali. Quando a gente pega um texto isolado e já usa ela desta maneira, você vai entrar num problema muito sério. Porque você vai dizer para mim que não pode chamar ninguém de pai, mas eu tenho que honrar pai e mãe. E aí Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 15, ele fala que ele tem gerado muitas pessoas. Existem muitos pais, mas eu estou gerando vocês. E lá em 1 Timóteo 1,2 ele vai dizer para Timóteo que ele era o filho na fé. Timóteo era o filho na fé dele. Então o que é um pai? Um pai espiritual, aquele que está gerando, né? Aquele que está criando um filho, um discípulo. Isso são expressões judaicas utilizadas, porque havia um respeito muito grande, e ainda há hoje um respeito muito grande pelos mestres. Você chega no mundo oriental, o mestre é altamente reverenciado. Você tem uma ideia, na China, no Japão, o professor é como se fosse uma pessoa sagrada naquela terra ali. Um salário de um professor mais ou menos no Japão, na China, beira aproximadamente para ensino secundário, né, primário, R$8.000. Tá? Em lugares onde o mestre é visto realmente como alguém que está ali dando a sua vida, o seu tempo, a sua dedicação, o seu coração para ensinar. No mundo ocidental já é diferente, o mestre já não é visto. Parece que é como se fosse uma obrigação dele ensinar e tudo mais. Aquela história, né? Usar textos fora do contexto, você tem que ensinar mesmo, você está aqui para ensinar. Não tem aquele tom de sagrado. Só que esse tom de sagrado que nós vemos na Bíblia, ele às vezes extrapola. E os fariseus extrapolaram esse tom de sagrado. Vamos ver aqui, ó. Mateus capítulo 23, lendo o contexto para nós podermos entender. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Aí Jesus começa então a fazer o seu discurso e a sua lapada. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis. Vocês vão guardar tudo que eles ensinar, mas vocês não vão imitar o que eles estão fazendo,
porque o que eles fazem é diferente daquilo que eles ensinam. Não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isso é típico de hipócritas. Típicos de hipócritas. Tá? A gente hoje utiliza a expressão farisaísmo no sentido pejorativo, mas nem todo fariseu era hipócrita. O farisaísmo era um grupo grande ali e havia pessoas de bem e a maioria do mal. Então se pegou essa expressão fariseu e generalizou ela, colocando a hipocrisia atrelado a farisaísmo. Só que no princípio não era assim. A palavra hipócrita, ela vem do grego hipócrites, que eram os personagens fictícios que faziam teatro na época e eles usavam máscaras, hipócritas, personagens de teatro. Na sua frente uma coisa, era tudo um palco armado que estava ali para entreter e enganar o povo, mas dentro não era nada daquilo ali. Eram apenas um bando de atores. Versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, as pessoas que ficam exigindo santidade, exigindo obediência, exigindo a observância de alguma coisa, mas eles mesmos não fazem isso. Isso é uma pessoa que é uma hipócrita. Ela fala algo, mas a vida dela não tem reflexo realmente do que ele é por dentro. Isso é hipócrita. Fica colocando altos fardos, pesados, difíceis de carregar nos nossos ombros. Leis, dogmas, doutrinas de homens. Isso são coisas difíceis de carregar. Mas eles mesmos não obedecem nem aquilo que eles dizem que salva, né? Bom, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos. Agora é que vai começar a questão de ninguém chamar de pai. Ó, vai começar a fazer a introdução. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens. Então, qual era a jogada aqui? Eu vou fazer uma coisa para aparecer, para que os homens me vejam, para que os homens olhem como eu sou bom, como eu sou um bom mestre, um bom guia, um bom pai espiritual. Então, as pessoas estão vendo isso. Eu quero que elas vejam isso em mim. Eu quero ser visto. Quando você vê pessoas que o seu propósito é ser visto, isto é um sentimento de hipócrita. A gente não pode estar com o sentimento de sermos hipócritas. Não podemos. Os elogios que eles tantos desejam, esses fariseus hipócritas, são elogios que todos nós comumente estamos fadados a receber, às vezes de uma maneira simplória, honesta, mas que ao ter alguma raiz de farisaísmo, esses elogios vão começar a fazer com que a soberba venha crescer no nosso interior. Então eu vejo muitas das vezes as pessoas até que fazem parte de uma comunidade congregando debaixo de autoridade, doida para poder pregar, doida para poder ensinar, doida para poder querer aparecer. E este não é um sentimento de Cristo, porque quando você faz isso, você faz coisa com o fim de ser visto. Com o fim de ser visto.
E quem está a fim de ser visto, ela não está ali com uma vontade no seu coração de mostrar o Cristo. Isto, o querer mostrar o Cristo para essas pessoas, nada mais é do que uma aparência. Usa-se o nome de Cristo como um marketing, Jesus como uma placa, Jesus como um escudo, mas no fundo o que ele quer mostrar é ele mesmo. No fundo, o que ele quer é aparecer. Todos nós que estamos ensinando, Tiago disse, que ninguém deseja ser mestre, porque sobre esses virá um maior juízo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, Deus sabe se o que eu estou fazendo aqui é para eu aparecer ou não. Deus sabe. Deus sabe se eu quero ensinar para as pessoas se é para aparecer ou não. Deus sabe. Deus sabe disso. Se tudo que eu faço aqui, o que eu faço em outro local, é para aparecer ou não. O interessante e o magnífico de Jesus é que você vê Jesus ensinando para as multidões, mas você chega em João no capítulo 3, em João no capítulo 8, você vê Jesus pregando as mensagens mais lindas da Bíblia para uma pessoa só. Os segredos ele contava apenas para o grupo mais fechado dentro do grupo dos discípulos. Uma coisa ele falava para os discípulos, outra coisa ele falava para os 3 mais próximos e uma outra coisa ele falou para João. Então, os segredos, as coisas mais profundas, Jesus não quis se mostrar falando para todo mundo. Ele falava em particular. Então, aquele que é mestre, aquele que quer ensinar, ele não está importando com o número. Ele não está preocupado se vai ter 5 pessoas ou se vão ter 6.000 pessoas. O negócio dele é ensinar. O negócio do pastor é pastorear. Se for para 600, se for para 10. Porque quem tem o chamado, ele não vai se preocupar com o número, ele vai se preocupar em exercer o chamado. Então, muito cuidado, você que quer ensinar, você que quer pregar, você que quer trabalhar no reino, se você está fazendo isso com motivações corretas. Se as suas motivações são verdadeiras, se as suas motivações são querer fazer as coisas para o reino independente do número de pessoas, ou se você está querendo fazer isso para ser visto pelos homens. Porque se o seu intuito é fazer isto para ser vistos pelos homens, você já está reprovado. Ainda que muitos homens venham te ver. Ainda que muitas pessoas te olham e batam palma para você. Mas Deus já te reprovou, se essa foi a sua intenção. E ele coloca assim, ó: pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Ou seja, essas pessoas, elas só estão a fim de mostrar aparência, a melhor roupa, o melhor cenário, os livros atrás para que todos possam ver quantos livros ele tem e não lê quase nenhum, só tem livro. Aquela ideia de aquela mentirinha pequenininha na hora de ensinar. Olha, eu quero falar aqui com vocês sobre a grande tribulação, mas eu vou deixar de lado acerca do anticristo. Eu tenho muita coisa para falar sobre o anticristo, levaria 1 hora para poder falar sobre o anticristo, mas eu vou dizer, não leva a nada, quem não sabe. Mas ele vai dizer isso. Isso é uma mentirinha. Eu vou deixar de falar sobre isso agora, porque vai levar 1 hora. Então vamos falar só sobre... Não vai levar 10 segundos. Aqui não tem assunto para poder falar de anticristo. Então,
Isso são coisas de aparência, é a aparência do mundo passa. Seja humilde. Até Jesus foi humilde em dizer que não sabia até aquele momento qual era o dia da sua vinda. Então os homens, eles têm esta mania dentro de si de querer superlativizar aquilo que eles queriam ser, mas não são. Que é justamente esse o problema. Ele, olha só, alargam os seus filactérios. O texto não diz que eles tinham filactérios. Eles alargavam os seus filactérios. Filactérios, se você não sabe, é aonde se colocava ali textos da Bíblia, dentro, junto ali, grudado com a roupa dos judeus ali, dos mestres. E alongavam as suas franjas. Olha, que roupa bonita que ele está pregando hoje. Olha o relógio, olha o anel, como é que ele é próspero. Olha como é que ele é próspero, gente. Olha o anel, gente. Meu Deus, gente. Olha o que ele postou lá no Instagram, gente. Jesus, olha que coisa linda. Ele já deve ter ido para esse lugar umas 3 vezes já esse ano. Como que tá? O homem está bem mesmo, hein? Então, são essas coisas que tornam uma nojeira esse mundo gospel. E essa nojeira acaba muitas das vezes infiltrando até nós aqui também no YouTube. Vamos observar tudo isso daí. Continuando, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Ou seja, qual é o local de destaque? Qual é o local de destaque? Quero destaque. Se for botar para eu poder pregar, tem que colocar minha foto lá. Tem que ter foto. Se não tiver foto, né, tem que estar lá destacado que eu vou estar lá, em letras garrafais. Mas sabe o que sustenta esse tipo de comportamento? Infelizmente, são os próprios ouvintes. Por isso que Jesus se dirigiu à multidão, porque era a multidão que muitas das vezes estava dando aval a isso daí. Quantas vezes nós já criticamos, quando nem existia YouTube ainda, me lembro lá na década de 90, no início dos anos 2000, eu já criticava altamente a idolatria a pastores e a idolatria a cantores. A pessoa botava faixa lá para ir lá nas festas de gospels lá do Rio, e com o nome do cantor, aqui assim, levantava a mão para poder encostar, para poder pegar, chorava. Essa idolatria ao homem, essa idolatria àquela pessoa. Se ele pregar, eu vou. Se ele não pregar, eu não vou. Se ele cantar, eu tô lá. Se ele não cantar, então não vale a pena. Essa idolatria é sustentada, ou melhor dizendo, este orgulho dos fariseus é sustentado pelo apoio da multidão. A multidão, ela apoia esse tipo de coisa e o camarada acha que está fazendo o correto. Existe idolatria de cantor, existe idolatria de pastor e existe idolatria de youtuber também. Eu sempre falo para as pessoas que estão no meu canal, tudo que eu conferi vocês têm que ver na palavra. Sejam como cristãos bereanos. E se eu amanhã falar alguma coisa errado, vocês não são obrigados a acreditar em mim. Eu não quero gado aqui comigo. Não quero gado. Eu quero pessoas normais, que raciocinam, que dialogam, que vejam de uma forma racional as coisas. Pessoas normais, que não tenham problemas, déficits, né, da sua espiritualidade. Pessoas normais. E a gente vê muito gado, uma expressão nova aí, né? Que dava apoio aos fariseus. Jesus criticou isso ferozmente e está dando aqui todo o raio-x de como que é o comportamento dessa galera. Ó.
Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e ao serem chamados de mestres pelos homens. Adoram ser saudados, elogios, o elogio afagando ali. Vai ler, eu já fiz um vídeo sobre elogio, né? O benefício e o malefício do elogio. Vou até deixar aqui na descrição. Vai passar aqui no card aqui agora esse vídeo que eu vou deixar. Os malefícios e os benefícios do elogio. Quando que o elogio, ele muito elogia, até quando que isso se torna um problema na vida daquele que recebe. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com as grandes saudações. Oh, rapaz, isso aí é bom mesmo. Esse camarada aí, ele ensina muito. Mas isso é fera, isso é fera. Isso não tem pra ninguém, isso não tem pra ninguém. E o cara, eu sou mesmo, sou muito bom. E não pode ser assim. Isso é típico de fariseu. Adora ser chamado de grande mestre, de grande professor. Aí é quando ele entra no versículo 8, que ele vai dizer: vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Não é que ele está querendo, ainda que o texto esteja escrito dessa forma, você tem que ler pelas entrelinhas de Jesus. Não é apenas ler o texto seco, igual um judeu leia ali o texto seco assim. Não é para ler dessa forma, porque lá em Efésios, no capítulo 4, você vai ver, dentro dos dons espirituais, o dom de mestres. Você vai ver lá em Hebreus, no capítulo 5, no capítulo 6, finalzinho do capítulo 5, emenda um capítulo outro, a continuação do texto, que ele fala que vocês já eram para serem mestres. Então, o mestre, lá em Antioquia também, Atos 17, vai descendo galerinha, vários mestres para lá para poder ensinar. Então, quando ele fala não serei chamados mestres, aqui está dizendo não fique buscando ser reconhecido pelos homens. É isso que ele está dizendo. Porque, na verdade, o mestre dos mestres é Jesus. O mestre dos mestres é o nosso Pai. Não fique correndo atrás disso daí. Não fique correndo atrás de ser considerado o grande professor. Se Deus quiser te exaltar, Ele vai te exaltar. Seja onde você congrega, não importa. Eu já vejo pessoas assim, que já chegaram assim no meu canal, esse pessoal novo que está pregando, pessoal novo, uma vírgula. Eu ensino a palavra de Deus desde 1998. Apenas agora é que começou Deus a abrir as portas, mas eu já ensinava a palavra desde 1998. Desde 2002, 2003, eu comecei a ministrar essas revelações do Evangelho do Reino para pessoas, seja para uma igreja, seja numa casa, para uma ou duas pessoas. Então existe um tempo para tudo. O que acontece é que Deus vai precisar de pessoas que realmente estejam em evidência. Agora, essas pessoas que estiverem em evidência têm que tomar cuidado para que a soberba não entre no coração. Porque a soberba, ela não distingue quem é maior e quem é menor. Ela vai entrar no coração de todo mundo. Correto? Então, vamos ver aqui, ó. A ninguém sobre a terra chamei de vosso pai. Por que pai? É aquilo que eu falei, né? Os pais da igreja, nossos pais na fé, Abraão, Isaac e Jacó, 3 gerações. Por que pai? Porque o título de pai, naquela época, era um título de grande honra. De grande honra. Era um pai na fé. Como eu falei, os judeus, o mundo oriental, vê o professor como se fosse um segundo pai. Em muitos dos casos, o primeiro pai. É uma coisa muito ligada sentimentalmente. Eles são ligados sentimentalmente. Vai ver Elias e Eliseu, Josué e Moisés. Vai ver Jesus e os apóstolos, Paulo e Timóteo. Era uma coisa que parecia filho de verdade.
Então, o fazer discípulos é isso. E aquela pessoa que está sendo discipulada por o outro, ele o reconhece como um gerador de fé na vida dele. O título de pai é um título muito precioso e, ao mesmo tempo, de muita honra. Mas eles só estavam atrás do título, mas eles não queriam exercer o papel de um pai na fé. Aí fala, ó, ninguém na terra chama de pai. Ou seja, parem de buscar esse título. Todo mundo é igual. Não é isso que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 2, que ele vai falar da vinda de Jesus, que se fez homem e tal. Ele fala assim, para que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, né? Considerando o próximo superior a si mesmo. Ou seja, mesmo que eu venha a ser um pai espiritual de alguém, porque todos nós seremos pais espirituais de alguém ao levarmos Jesus para aquela pessoa. Então ao levar Jesus para aquela pessoa, eu sou um pai espiritual. Mas mesmo eu sendo um pai espiritual de alguém, eu considero aquele alguém superior a mim. E aquela pessoa me considera superior a ela, ou seja, somos todos irmãos. Não existe soberba, não existe eu querer ser maior do que o outro. É isso que Jesus está querendo ensinar. E não simplesmente não pode chamar. E não simplesmente não pode titular. Não é assim. Aí você está indo pela letra. E pela letra você vai acabar morrendo. Nem serei chamados de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Olha aí, gente. Então, quer dizer, você não pode me ouvir. Ninguém pode ser chamado de guia. Pode ouvir aquela mensagem do Igor, ouvir... entrou no meu coração, não pode. Como é que? Então, mas eu posso ouvir, mas não posso ser chamado de guia, né? Não é isso que está lá em Hebreus, no capítulo 13, que vai falar, obedecei aos vossos guias. Né? Então havia guia sim. Quem é o guia? Vamos ver aqui no grego quem é o guia. Categeses. Não é categetes. Guia, mestre, professor. Categetes. Mestre, professor. Olha aí. Ninguém seria chamado de professor agora. Né? Então, não posso chamar minha professora de professora. Vamos sair da letra, pelo amor de Deus. Né? A palavra está agora viva no nosso coração, no coração de carne, não de pedra. Nós somos a carta viva agora, vamos sair da letra. Então, o ser chamado de guia aqui não está dizendo que as pessoas não vão ser consideradas em algum momento como um professor, como aquele que ensina, mas é que ele está dizendo, olha, não busque isso daí, não fique querendo ser reconhecido. Aí ele vai dar a pá de cal aqui no versículo 11, mas o maior dentre vós será o vosso servo. O maior dentre vós será o vosso servo. Tá vendo? Ele está dizendo que existe maior. Existe. Que dentro daquele grupo existem maiores e existem menores. Mas aquele que a gente sabe que é o líder, que é o maior, que esse seja o servo de todos. E se todos forem servos de todo mundo, ninguém vai querer pensar em ser maior do que o outro, porque todo mundo vai ter um coração de servo e a titularidade, os títulos vão cair por terra. E o sentimento de submissão àquele a quem Deus outorgou autoridade vai fluir naturalmente, porque é o próprio Deus que vai testificar no coração daquelas pessoas que aquele é um líder. Você sabe como é que era levantado um pastor antigamente, nos 3 primeiros séculos? Não era igual hoje, que as pessoas, que um líder olha e considera. Primeiro que para a pessoa ser pastor ou ser um ancião, porque o pastor era um presbítero, era um ancião, uma pessoa muito experimentada na palavra, ele tinha que ter uma experiência desde criança, desde pequeno, no caminho do Senhor. Não era qualquer um, não. Desde pequeno ele tinha que ter essa experiência, principalmente se os pais dele também fossem. E
além dessa experiência, mostrar comprometimento, mostrar muito entendimento da palavra, como Paulo recomenda para Timóteo, que saiba manejar bem a palavra da verdade, dar bom testemunho, não ser neófito, novo convertido. Né? Marido de uma só mulher, só casou uma vez. E era a igreja que elegia. Era os irmãos que elegiam ali. Não era uma pessoa que escolhia, eram os irmãos que faziam eleição. Se aquele camarada poderia ser pastor, não. Era a igreja que elegia. Tá? Logo, não existe exaltação nisso. Porque todo mundo é servo. Você, naquele momento, aquela pessoa só chegava àquela liderança porque alguém elegeu ele para estar lá. Se não fosse por causa daqueles irmãos ali que o reconhecessem, ele não ia chegar ali. Mas para chegar ali tem que suar. Tem que mostrar serviço no reino. Né? Bom, vou finalizar aqui apenas no versículo 12, porque o capítulo é muito grande. Vai falar assim, ó, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Eu sou, não, mas você não me conhece? Olha quantos inscritos eu tenho lá. Quando você vê, você vai se assustar da minha popularidade, né? Da forma como eu ensino e sou visto e sou bem, bem no meio do povo, todo mundo olha para mim, todo mundo me vê, todo mundo me agracia. Quem mesmo se exaltar, Deus mesmo vai humilhar. Agora, a quem a si mesmo se humilha, ou seja, aquele que a si mesmo, ele tenta fugir dos holofotes, ele tenta fugir de tudo, esse será exaltado. Aquele que tenta fugir, aquele que tenta não querer aparecer, que faz de tudo para não querer aparecer, é esse mesmo que Deus vai exaltar. É esse que Deus exalta. Agora, quando a exaltação vier, que tudo isso que eu falei não venha estar entrando no coração. Certo? É isso daí, gente. Bem, essa palavra que eu ia trazer para vocês, que Deus colocou no meu coração, não era para se estender tanto, mas eu só queria falar da questão do pai, né? Dessa palavrinha, mas Deus está direcionando a mensagem, é porque alguém precisa ouvir. Essa primeira pessoa sou eu, porque quando a gente prega, a gente ensina primeiro para nós mesmos. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.